Então, pessoal, vamos falar um pouco de política. Eu acho que a galera aí do TikTok, a galera que gosta de fazer vídeo, que gosta de falar de questões sociais, essa galera tem que encabeçar um lado político. Vocês precisam entrar na política, porque se vocês não tomam os lugares que essas pessoas que estão lá roubando, votando contra a sociedade, se essas pessoas continuarem ocupando aquelas cadeiras, a gente vai continuar vivendo dessa forma, porque a gente acredita que é só o presidente que precisa ser mudado. Não, todo o sistema político precisa ser mudado, né? A questão das fake news precisa se tornar urgentemente crime, tá? E outra coisa, a transparência naquilo que é feito dentro de Brasília tem que ser apresentado para a sociedade. Por quê, gente? Porque nós estamos em uma era totalmente diferenciada, totalmente vantajosa para a população. É uma era em que a informação ela pode ser mostrada. Ou seja, eles vão fazer um projeto de reforma da Previdência e as propagandas de televisão que ganham dinheiro, elas desinformam a sociedade. Elas não dão espaço para uma pessoa que é especialista em previdência. Elas não dão espaço para uma pessoa que vai falar para o povo a realidade do que está sendo feito ali, né? Então as emissoras muitas vezes são coniventes. Por quê? Porque programas de televisão se prestam, né? Se prestam a atuar contra a sociedade, mesmo sendo a sociedade que coloca esses caras empregados. Você tem um monte de apresentador de televisão que tem uma força, posso dizer assim, uma força influenciadora pelo seu público que ri, né? E por baixo dos panos eles fazem a sociedade chorar, porque recebem dinheiro para fazer a propaganda, para poder endossar uma sujeira do governo, né? E ali a população depois fica, muitos ficam decepcionados, né, com aquelas pessoas, param de assistir aqueles programas, mas aí eles já ganharam o dinheirinho deles. Com o tempo a sociedade esquece. O problema do povo brasileiro é que ele esquece muito fácil as coisas que fazem com a sociedade. Eles esquecem muito fácil as pessoas que morreram nos hospitais porque os recursos não estão chegando lá. Nós estamos em uma era que a gente tem que ficar batendo na mesma tecla. Ó, isso aqui são corruptos, isso aqui são pessoas sujas. E hoje em dia você tem pessoas da política que fizeram tudo de errado, que estavam presos e as pessoas ainda os respeitam como deputados. O cara preso, o cara é respeitado. Ele ainda é a voz da sociedade. É isso que tem que acabar no Brasil. O cara que passou pela parte de justiça, foi comprovado ali os fatos, não pagou ainda, né? Nós temos também que apurar o que são fatos graves de coisas que eram coisas da política, né, que eram errados sim, porque todo mundo fazia e tal, mas tem pessoas que ainda têm conserto. Agora tem outros que não têm mais chance. Eu sempre gosto assim, pô, se a pessoa tá tendo a segunda chance e tá fazendo certo, beleza. Mas na segunda chance que essas pessoas têm, elas continuam apoiando a mesma podridão, as mesmas má influência, os mesmos partidos sujos. Entende? Se não foi punida lá atrás, de forma grave, é porque a justiça era fraca. Porque a justiça ela é conivente, mas vamos fortalecer a justiça para que isso não aconteça. Mas se a pessoa está tendo a segunda chance, como elas estão falando hoje? Elas continuam com aquela mesma pauta antiga de corrupção ou elas realmente tomaram jeito na vida? Porque se elas não se tornaram inelegíveis, é porque foi dado a ela uma segunda chance. O problema é que a sociedade, ela se tem essa segunda chance porque a sociedade dá essa segunda chance. E ali você tem pessoas que são injustiçadas politicamente e juridicamente, né, por um conluio de podridão que existe ali, de forma que você não consegue entender mais quem é inocente e quem é culpado.
de forma que você pode estar falando que o cara é culpado quando houve um conluio, quando não foi colocado de uma forma justa aquele processo. Então, quando eu quero ferrar a vida de um, o processo corre rápido. Agora, quando eu quero que aquele processo não vá à frente ou demore, eu consigo. Por quê? Porque isso é a corrupção entranhada dentro do sistema. Está tão bagunçado que dificilmente você sabe quem está certo e quem está errado. Então a sociedade precisa tomar essas cadeiras e mistificar e misturar, né? Porque você tem um monte de gente que nunca sequer pegou um ônibus cheio na vida, que ela nunca foi no hospital público, ela não tem noção do que é viver na pobreza. Ela pode ter passado um momento da vida dela pobre, mas o momento que ela tem de riqueza superou todo o momento que ela até esqueceu que era pobre, né? Agora, você que é o cara que pega o ônibus todo dia cheio, né? Que sabe das dificuldades, é um trem que para e deixa as pessoas no meio do caminho, só com o dinheiro da passagem, a pessoa às vezes nem tem o dinheiro mais para pegar, sabe? As injustiças que você tem dentro dos hospitais. A pessoa te dá a injeção errada, tu chega no hospital, a pessoa tá lá passando mal e o enfermeiro tá lá no TikTok. Horário de trabalho, horário de trabalho. A gente tem que começar a mudar essas coisas, cara. Horário de trabalho é horário de trabalho. Se você chegar no hospital, você tem que ser atendido, alguém tem que estar fiscalizando aquilo, mas isso não acontece porque é todo um sistema bagunçado. E nessa bagunça, muitos vão relaxando. Mas vai você no teu trabalho fazer isso. Vai você que é um trabalhador de CLT, um trabalhador comum fazer isso. Você não sendo um funcionário público, você não sendo da área da saúde, vai você fazer esse teu trabalho. O teu chefe te chamar e você tá lá no TikTok, lá fazendo dancinha. Ou você de papinho. Não existe isso. Então, para uma parte da sociedade, não há justiça, não há moleza, né? Para outra parte, há uma tranquilidade que não deveria ter, porque a área de saúde é a área séria, é a área que se trata de vidas. Então a gente tem que trazer profissionalismo ali. Então tem que enxugar essa sujeira toda que tem no Brasil. Tem que tirar. É a primeira vez na história que eu vejo as pessoas se colocando contra o seu próprio sindicato. O sindicato não tem que ser extinguido, ele tem que ser mudado. O trabalhador precisa se importar com as questões sindicais. O trabalhador precisa ver quem é o presidente sindical. O cara não sabe quem é o presidente, quem são as pessoas, ele só sabe dizer assim, quando que é o aumento? Eles só sabem dizer isso. Quando que vai sair o aumento? Pô, só 2%. Por quê? Porque vocês têm tudo, todas as ferramentas na mão. Vocês têm o WhatsApp para conversar. E na hora de votar ninguém vai. E na hora de sindicalizar ninguém vai. E na hora de fazer uma passeata lá, nós queremos ter direito ao voto, ninguém vai. E aí nesse teu relaxamento, você trabalha no seu trabalho com desvio de função, faz funções que não é sua função, por quê? Porque o seu sindicato é fraco e não tem força para cobrar, e quando tem força não quer cobrar, porque ninguém cobra deles, ele vai ficar batendo de frente com os patronais como? Ele vai ficar se arriscando como? Se não tem um aparato, se não tem política por trás. Porque quando tem pessoas ali fortalecendo o sindicato, você tem um sistema político ali fortalecendo. Que as coisas funcionam lá em Brasília. É lá que eles votam projetos contra os nossos direitos trabalhistas, contra a nossa profissão, querendo tirar direitos. Né? Aquela garfadinha que o Temer deu lá na reforma trabalhista, perdeu-se o feriado da escala 12 por 36, alegou-se um monte de coisa que o cidadão tinha direito, se não tivesse direito não estariam dando esse feriado, só que o trabalhador da escala 12 por 36 não tem feriado para ele. Ou seja, como é que pode? Ele trabalha as mesmas horas semanais, só porque a escala dele é diferente ele não tem as mesmas horas. Por que antes tinha? Porque vocês são fracos, vocês não se manifestam, vocês não procuram saber. E aí passa uma reforma na televisão dizendo, ó, isso vai ser bom para o trabalhador. Os miseráveis colocam como se fosse bom, e a gente sabe que não é bom. Mas a maioria é massa de manobra, a maioria não entende o que está sendo contado na televisão. Então se você entende, você é um cego em terra de... Você é um que enxerga em terra de rei. Em terra de rei... em terra de cego, quem tem um olho é rei. Se você consegue enxergar, é porque você tem que tomar as providências. Porque você sabe que uma sociedade toda
O cara trabalha de segunda a sábado, ganha R$ 1.200 por mês. Final de semana ele quer encher a cara. Ele não tem tempo para pensar em política. Ele só vai acreditar no que está sendo colocado na internet. Ele vai acreditar no que está sendo colocado ali. Ele vai chamar de ladrão o que a sociedade está chamando de ladrão. Ele vai chamar de corrupto o que todo mundo está dizendo, porque ele vai com a massa. E os caras que estão dentro da política são pessoas que fizeram faculdade, são pessoas que você percebe na internet, o cara vem aqui e fala 3, 4 palavras motivacional e você tá dando quinhentão por mês para ele, trezentão por mês para ele, pacote prêmio para você fazer parte da palestra, ou seja, o cara enriquece nas costas dos outros. Ele não quer dar uma informação para você de graça, não. Ele tem que enriquecer. Isso é esperteza. Pessoas que fazem livros, inventam um monte de história, um monte de coisa que não aconteceu. Pessoas que contam stand-up, histórias de coisas que nunca aconteceu só para te fazer rir, para ele ficar famoso e ganhar dinheiro. Igrejas que contam testemunhos que, caraca, parece um livro de conto de fada. Quando você vê, nada daquilo existiu. Foi só para motivar você a dar dinheiro para a igreja. E vocês ficam vivendo aí como trouxas. É hora de acordar, galera. Abraça a política, procura um partido, se envolve nas questões da rede social, cuide da sua saúde, da sua integridade, da sua família, né? Tem coisas que você nem tudo você tem que sair falando por aí. Você vive no meio de um sistema entre bandidagem, corrupção, milícia, tem tudo isso. Você não vai sair batendo no mundo. Mas vai pela beiradinha, vai falando de educação, vai falando de coisas que não vai trazer problema para você, vai falando de questões sociais, vai falando de o astronauta pisou lá em Marte, vai falando de coisas boas e você vai crescendo na internet, as pessoas vão vendo que você realmente é uma pessoa que estuda, uma pessoa que realmente seria bom você estar lá em Brasília, porque uma pessoa que tem uma visão, uma pessoa que consegue enxergar as coisas. E nós, cidadãos, precisamos apoiar essas pessoas para dentro da política. E misturar. Por quê? Porque aquela galera que está lá, como eu falei, são tudo florzinha, são tudo Nutella. Pessoas que saem de Brasília dentro do carro blindado com ar-condicionado e pega um aviãozinho e vai para Angra dos Reis, vai para sua mansão, enquanto o pobre está lá na favela, está lá passando as suas dificuldades, está passando necessidade. Chega final do mês, não tem condição de comprar nada. Chega dia de semana, não tem condição de comprar um pão. Vai trabalhar com a marmita vazia. Vai trabalhar com a comida já passada. É essa a situação do povo brasileiro. E aí quem é que vai mudar isso? Nós somos a maioria. Nós podemos mudar essa sociedade. É só cada um apoiar o outro, é só cada um começar a dizer pro outro, aquele ali não presta, não vote naquele ali, e a gente conversar e não botar. Porque política tem que ser esclarecido. Meu irmão, por que eu estou apoiando esse projeto aqui? A galera da igreja não vai apoiar o candidato da igreja porque é bom ter pessoas de Deus lá. Quando chega lá, o cara tá mais sujo que pau de galinheiro. O cara tá misturado no sistema mais corrupto que tem e ainda carregando a Bíblia debaixo do braço. Esses daí são os inimigos da fé, que Paulo diz que são os impuros, que você não devia nem comer uma refeição com eles. Mas a igreja bota eles no pódio. Não pode. Tem que acabar com isso. Vocês têm que perder a carisma por pessoa que não presta. O problema do povo é que eles têm carisma por gente que não vale nada. Carisma é com Jesus Cristo. Carisma com pastor começou a pregar fora da caixinha que eu digo é fora das escrituras, né? É como se fosse, a escritura é como se fosse a Constituição de Deus. Pregou fora daquilo ali, ó, tchau e benção. Tá aliado com pessoas que não prestam, tchau. Aí tu vê os caras abraçados com os corruptos que já foram presos. Aí tu vê o cara gritando lá, esperneando, quer dizer, não tem uma disciplina de servo de Deus. Mas tá lá a igreja do cara não esvazia. O cara pode fazer o que for, a igreja dele continua bombando. Eu ia falar coisa aqui, mas não vou falar que senão o YouTube vai bloquear minha fala. Mas a vontade que dá de falar o que ele poderia ter feito ali, que poderia escandalizar, e na verdade os cristãos veem aquilo e continuam ali na igreja. Não, ele que vai dar conta a Deus. É você que tem que tomar providência. Porque quando você fala assim, é igual aquela pessoa, imagina essa pessoa, toda vez que te machucar, falar alguma coisa, te passar a perna, tu vai ficar rindo pra ela. Seja homem, pô. Se uma pessoa te dá uma volta
ela não respeitou sua amizade. Então, se ela trocou tua amizade por 10, 15, 50 merréis, é porque tua amizade não é importante para ela. Porque um amigo não vai fazer isso com o outro. Então, você não tem que ficar rindo para aquela pessoa que te fez um mal. O que acontece no Brasil é isso. O cara, tipo assim, ele é como se ele tivesse passado a mão no teu traseiro e você tá rindo pra ele. Ele te respeitou você e você tá rindo pra ele. Política brasileira, povo brasileiro, para de ficar respeitando gente que não presta, gente que não vale nada. Porque se vocês continuarem assim, vocês estão estragando o país de vocês, vocês estão botando uma sociedade que não vai funcionar. Para os seus filhos, seus netos, não vão funcionar. É a floresta amazônica, tudo destruído, índios sendo mortos, e vocês preocupados com auxílio de 600 e taxação de Pix, sendo que é tudo uma mentira. O mundo caindo aos pedaços e o cara preocupado que a carteira de habilitação agora é só 10 anos para renovar. Porra, pelo amor de Deus, é um bando de Zé Ruela esse país, cara.